boa tarde. Está entrando no ar pela Alternativa FM 106,3 e pela internet www.radioalternativa.com.br. O programa Mensagem de Esperança, trazendo uma mensagem de conforto moral e espiritual com base no Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo. Apresentação de Arnaldo Camargo, com apoio da Editora M e do Centro Espírita Mensagem de Esperança, de Capivari. Cego e só tão mergulhado no mundo meu. Você quer publicar livros, jornais, revistas, impressos em geral, folhetos, folders, catálogos? Consulte-nos e venha conhecer a qualidade dos nossos serviços. Editora M, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1080, na Vila Fátima. Fone 1934917000 ou pelo celular 991678318 ou pelo e-mail orçamento@editoram.com.br. Coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer. Muito boa tarde, estamos iniciando mais uma tarde o programa Mensagem de Esperança, trazendo algumas orientações sobre espiritualidade e saúde. O tema de hoje, o aprendizado na vida, amor, sabedoria e perdão. Perdoar é um verbo importante em muitas crenças, como nos católicos, evangélicos, na doutrina espírita, que são doutrinas cristãs, mas no budismo também. E, inclusive, o perdão é alvo de interesse em outras áreas. Cientistas, líderes políticos e intelectuais advogam a seu favor. A filósofa Hannah Arendt, por exemplo, considera a chave para a ação e a libertação, o perdão. E tem mais, agora o perdão passou também a ser investigado pela medicina. Os vários estudos em andamento seguem a tendência de analisar a influência das emoções na saúde. Perdoar, imagina-se, livra o corpo de substâncias que só fazem mal. Essa é a tese que faz parte do livro O Poder do Perdão. O autor, o psicólogo americano Frederick Luskin. Reportagem que saiu sobre esse tema na revista Isto É, no ano de 2003. Veja a importância de nós acreditarmos no poder superior, acreditarmos na vida, acreditarmos no próximo, né? Que nós somos seres espirituais temporariamente estagiando aqui na Terra, buscando o nosso aperfeiçoamento. Eu quero trazer nesta tarde, nós vamos falar sobre São Francisco de Assis, mas quero falar de um fato, muito interessante que ocorreu no ano de 2006. No dia 28 de maio de 2006, a revista Folha Online, da Folha de São Paulo, publicou: Bento XVI visita o antigo campo de extermínio de Auschwitz. O Papa visitou o antigo campo de extermínio nazista, no local onde o regime de Adolfo Hitler matou mais de 1 milhão de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Acompanhado por um grupo de cardeais e bispo, o Papa avançou lentamente a pé até o muro de fuzilamentos, sob o som dos sinos de uma igreja. A entrada no antigo campo de concentração, nos limites da cidade polonesa de Auschwitz, é a última etapa carregada de simbolismo de uma viagem de 4 dias papal de Bento XVI à Polônia,
antes de seu retorno a Roma naquele domingo à noite. Tratava-se de uma visita difícil para o Papa, pois sua origem é alemã, e pelo passado de Joseph Ratzinger, que se alistou obrigatoriamente durante a adolescência nas juventudes riterianas. E ele diz: falar neste lugar de horror, neste lugar onde crimes em massa sem precedentes foram cometidos contra Deus e o homem, é quase impossível. E particularmente difícil e problemático para um cristão, para um Papa da Alemanha, continuou dizendo Bento XVI. Num lugar assim, as palavras falham e no fim há apenas um silêncio tétrico. Um silêncio que é um grito profundo em direção a Deus. Por que, Senhor, permaneceste em silêncio? Olha que frase, hein? Um Papa que sente assim um impacto de viver aquele lugar e de questionar a Deus, que estabeleceu leis sábias e justas. Por que, Senhor, permaneceste em silêncio? A gente sabe que nos momentos de grandes aflições, Deus está cuidando de nós. Deus estabeleceu leis sábias e justas que nos regulam o destino. E então nós sabemos que Deus nos oferece, pela sua bondade, a vida, que não é do corpo, a vida do espírito. Quando encarnado, nós chamamos de alma. E essa é imortal. Nós vamos viver para sempre. E Deus nos concede o livre-arbítrio. Então, naquela ocasião, um porta-voz do Vaticano, Joaquim Navarro Valls, disse que Bento ia até aquele lugar como filho do povo alemão. Assim como em 1979, João Paulo II fez como filho do povo polonês. O pontifício disse que queria realizar esta visita antes de nada como católico, para rezar neste lugar, símbolo do holocausto de judeus, na memória de todas as vítimas da barbárie nazista. Cerca de 1 milhão de pessoas morreram neste campo de extermínio entre 1940 e 1945. 1 milhão deles de origem judaica nas câmaras de gás. Os espíritos nos aconselham o perdão, que o perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Então, nós sabemos que todos que estão aqui vão ter novas oportunidades. E eu trago aqui, nesta oportunidade, 8 recomendações dos Espíritos sobre o perdão. Está no livro publicado pela editora M, hoje a maior editora espírita em títulos publicados no Brasil. Localizada aqui na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Vila Fátima. A tradução é do professor, beletrista, Mateus Rodrigues de Camargo, formado em letras pela Universidade Estadual de São Paulo, a USP, e também em francês pela Aliança Francesa. Só que, ainda para que a gente reflita um pouco, eu trouxe uma composição muito bonita, muito gostosa de ouvir, Ela é uma canção evangélica, gospel, A autora, a Aurelina Dourado, que interpreta A Vitória Chegou. E depois nós voltaremos para falar sobre 8 recomendações dos Espíritos sobre o perdão. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus.
é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Agora eu quero convidar pra cantar comigo a minha filha Luana. É isso aí, mãezinha, vamos louvar. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vem passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou e chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. Cego e só tão mergulhado no mundo meu. A Editora M tem uma livraria ao seu dispor. Você pode adquirir qualquer livro que deseja ler. Os livros publicados pela Editora M têm um desconto muito especial, inclusive nas agendas 2022. As agendas Todo Dia, Chico Xavier e Pão Nosso. Tem pensamentos ou frases de crescimento moral e espiritual em suas páginas. Tem também espaços para anotar seus compromissos, eventos anual, mensal e diariamente. Você precisa conhecer essas agendas que têm consolado muitas pessoas. Visite nossa livraria na Editora M, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1080, na Vila Fátima, em Capivari. Você pode conhecer e pedir também pelo nosso site www.editoram.com.br ou pelos fones 019 3491 7000 ou 999 8325 75. E aprendi com você. Hoje o sol brilhou mais forte é o amor pela vida. Então, vamos apresentar aqui 8 recomendações dos Espíritos sobre o perdão. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é a sua aplicação sublime, pois essa virtude é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e o orgulho. Essas chagas de Jesus veio à Terra para combater e mostrar que nós podemos nos superar. Entretanto, engana-se muitas vezes a respeito do sentido da palavra amar nessas circunstâncias.
Jesus não entendia por esta palavra que se deve ter para com o inimigo a ternura que se tem para com o irmão, um amigo, um filho. Ternura que pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança em quem sabemos querer-nos mal. Não se pode ter com ele efusão de amizade, por sabê-lo capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderia haver os arrebatamentos de simpatia que existem entre os que estão em comunhão de pensamento. Enfim, não se pode ter o mesmo prazer encontrando-se com um inimigo do que com um amigo. Esse sentimento, inclusive, resulta de uma lei física, a de assimilação e rejeição dos fluidos. Você lembra, né, que as pessoas costumam comentar: ah, o meu gênio não bateu com o dele. Ah, aquela pessoa já transmite simpatia, alegria, que pessoa agradável. Você vê as afinidades, né, e as rejeições que podem ocorrer. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que provoca uma impressão negativa. O pensamento benevolente nos envolve em um agradável eflúvio de energias. Daí a diferença das sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo e de um inimigo. Allan Kardec disse: amar a seus inimigos não pode significar, pois, que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito só parece difícil e até impossível de se praticar porque se acredita falsamente que ele recomenda dar-lhe o mesmo espaço no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga que se sirva da mesma palavra para exprimir diversas nuances de sentimentos, é a razão que deve, em tais casos, determinar a diferença. Amar a seus inimigos não é, portanto, ter com eles uma afeição que não é natural, pois o contato com o inimigo faz o coração bater de uma forma bem diferente do que com um amigo. Então nós temos várias nomeações do amor, né? O amor filial, que é do filho para com os pais, com os avós, o amor conjugal, né, do casal, o amor fraterno dos irmãos. E Jesus veio nos ensinar a amar os nossos irmãos, né? Sejam eles encarnados ou então aqueles que já deixaram a vida material e estão na vida eterna, na vida do espírito, né? Amá-los, né? Então, os espíritos nos diz: amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Esse é o primeiro passo. O segundo é perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos fazem. Terceiro é não opor nenhum obstáculo à reconciliação, se a vida assim exige de nós. É desejar, quarto, desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. Quinto, é alegrar em vez de se afligir com o bem que lhes acontece. Sexto, é estender-lhe mão segura em caso de necessidade. Sétimo, é abster-se em palavras e ações de tudo que pode prejudicá-los. E, enfim, oitavo, é devotar-lhe sempre ao mal o bem, sem intenção de humilhá-los. Qualquer um que faça isso cumpre as condições do mandamento trazido por Jesus, que contrapõe a lei antiga de Moisés. Jesus nos diz: amai vossos inimigos, guardai as minhas palavras. E um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Eu quero dar um destaque aqui, né,
a uma atividade social. Nós temos várias instituições de Capivari trabalhando, né, em favor do próximo. E o José Luiz Galhardo é um desse baluarte, né? Ele deu um apoio muito grande lá para o grupo do AA, Alcoólicos Anônimos de Capivari, né? Estimulando, visitando, levando, buscando internações, ajuda para a pessoa. E depois, convivendo com essas pessoas em dificuldades, situações de risco, criou a ADUSMEC, né? Para poder levar conhecimento, educação, orientação, ajuda, né? E também, além do trabalho social e cultural, ele trouxe o livro, né? Uma forma de estar divulgando o livro usado a um preço acessível. Então nós temos acesso a todo esse trabalho do Zé Luiz. E agora ele veste uma nova camisa, o trabalho está andando, da DUSMEC, ele, sabendo que o trabalho não é dele, o trabalho é da espiritualidade, é de Deus que o inspira, que ele é formado em teologia, né? Ele acredita muito no poder superior, acredita muito em Jesus, né? E então ele sabe que aquele trabalho é um trabalho que deve seguir, outras pessoas podem trabalhar. E ele já despertou para um novo trabalho, o trabalho do prato carente, onde oferece refeições de segunda a sexta-feira, lá na rua Oswaldo Cruz, 37, no bairro Juventus. Então, o nosso abraço a esse grande amigo, né, idealista do bem, José Luiz Galhardo. Nós voltaremos para falar um pouco, né, sobre a questão do retorno à vida espiritual. Eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu. A Editora M tem uma livraria ao seu dispor. Você pode adquirir qualquer livro que deseja ler. Os livros publicados pela Editora M têm um desconto muito especial, inclusive nas agendas 2022. As agendas Todo Dia, Chico Xavier e Pão Nosso. Tem pensamentos ou frases de crescimento moral e espiritual em suas páginas. Tem também espaços para anotar seus compromissos, eventos anual, mensal e diariamente. Você precisa conhecer essas agendas que têm consolado muitas pessoas. Visite nossa livraria na Editora M, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1080, na Vila Fátima, em Capivari. Você pode conhecer e pedir também pelo nosso site www.editoram.com.br ou pelos fones 019 3491 7000 ou 999 8325 Eu ouvi e aprendi com você. Hoje o sol brilhou mais forte é o amor pela vida. É importante nesse programa Mensagem de Esperança dar um destaque por aqueles que estão retornando à vida espiritual. Foi avassalador, né? A vitimização que ocorreu com o Covid, levando tantas pessoas, né, do nosso convívio, no Brasil todo, no mundo todo, de retorno à vida espiritual. É apenas um retorno, mas é claro que deixa marcas. E o Centro Espírita Mensagem de Esperança, ele traz uma consolação, um conforto muito grande sobre a passagem para a vida espiritual. E nós temos reuniões públicas, né, que são entrada franca, todas as segundas-feiras, às 20 horas. Por exemplo, no dia 11, nós temos aí o Wilson Roberto Garcia, da cidade de Piracicaba. Ele é um sociólogo e pesquisador em educação em direitos humanos. E o tema que ele vai abordar, nossas defesas espirituais. No dia 18, nós teremos José Milton da Costa, da cidade de Sorocaba. É um coronel da PM, né? E ele vai abordar o tema O Universo do Ser Humano. No dia 25,
A Maria Aparecida Esquincariol Carvalho, né, a Cida veterinária, ela vai abordar família, aperte esse laço. E, por falar em retorno à vida espiritual, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá as preces por nós, pelos outros que estão aqui na Terra, né? E também por aqueles que retornaram à vida espiritual. Até alguns, mas eles não estão mais na Terra. Não é verdade. Porque o mundo espiritual envolve o mundo material. Então nós temos uma capivari material, envolvendo essa capivari, nós temos a capivari espiritual. Os espíritos que retornam voltam para esse convívio, onde nessa cidade tem ruas, tem casas, tem plantações, tem escola, tem hospital, tem tudo que tem aqui, porque a vida espiritual é que é a vida verdadeira. Aqui nós estamos estagiando, e Capivari material é uma cópia imperfeita do que existe lá na vida espiritual. Por exemplo, nós temos governadores, temos prefeitos, e temos os ministros que trabalham também nessas cidades espirituais. Mas elas não são eleitas pela aclamação popular, e sim pelos méritos espirituais, morais, né, de sabedoria e de amor dessas almas que dirigem. Então, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, temos aqui uma informação por alguém que acaba de morrer. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm apenas como objetivo dar-lhe um testemunho de simpatia, mas tem também como efeito ajudar em seu desligamento e assim abreviar a turbulência que sempre acompanha a separação, tornando mais calmo o despertar. Por quê? De retorno à vida espiritual, nós logo, como que assim, de imediato, né? Ou um dia, 2 dias, uma semana, já estamos sabendo das coisas, conversando, tudo, né? Quando a gente volta para a Terra através da reencarnação, há um processo de hipnose muito profunda. E a gente vai passar por toda aquela infância, né? O bebê precisa ser cuidado, ele demora 1 ano para aprender a andar, às vezes até mais de 1 ano para aprender a falar, né? Depois tem que ser educado na escola, na língua, tudo. Na vida espiritual, isso é quase que imediato, né? Nós temos um caso interessante de um jovem da cidade de Campinas, Jair Presente. Ele acabou desencarnando num passeio com os amigos, lá na cidade de Americana, na Prainha Azul. E 15 dias depois ele estava escrevendo uma carta aos seus familiares. Então, a prece, né, é muito eficaz para aqueles que voltaram à vida espiritual. E ela, é claro que é eficaz na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras ditas com mais ou menos pompa, com as quais, na maioria das vezes, o coração não tem relação alguma. Esse aspecto é muito importante dizer aqui, né? Porque às vezes a pessoa encomenda que o sacerdote, que o pastor, que outras pessoas orem pelos seus entes queridos. Mas o amor dessas pessoas, apesar de ser fraterno, não é o mesmo sentimento que um filho sente com o retorno de um pai à vida espiritual, uma esposa de um esposo que retornou, ou um marido com a esposa que retornou, porque as vibrações, o amor é muito mais intenso nessa hora. As preces que partem do coração ressoam ao redor do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos vêm tirar do sono, né? Quando a gente está no corpo físico e a mãe, o pai, a esposa chama, está no horário de ir para a escola, está na hora do teu trabalho, você retorna. E as nossas orações para os entes queridos é como que despertando eles também para essa vida imortal, que é a vida do espírito. Eu costumo recortar do jornal, né? Tanto o jornal lá
que eu escrevo, né, na cidade de Rafar, o semanário, lá na página 2, toda semana tem um texto de minha autoria. E também escrevo aqui junto com outros no jornal Correio de Capivari. São páginas que tratam de temas da atualidade, às vezes cotidiana, outras vezes temas de espiritualidade, né? Essa semana mesmo em Rafar, eu estou tratando da questão da dependência do fumo, né? Um amigo advogado recaiu. É um texto que eu fiz contando que depois de 15 anos sem fumar, tinha vencido, voltou a fumar novamente. E eu também coleciono, né, as notas que saem de falecimentos nesses jornais. Para quê? Na minha igreja, né, nós oremos por essas almas que retornaram antes de nós. E cada vez que eu leio, né, que faleceu alguém, eu sinto assim uma alegria, né, uma confiança muito grande em Deus nosso Pai, né, em Jesus o nosso Mestre, que ele veio aqui, Jesus, para matar a morte, né? A Páscoa é a ressurreição do Espírito, como dizia Paulo de Tarso. Semeia-se um corpo carnal e colhe-se um corpo espiritual. E ontem, com a cooperação da minha esposa, estivemos separando alguns nomes de pessoas que retornaram à vida espiritual. Pretendo, na medida do possível, fazer a visita junto com outro amigo espírita também, né, o senhor Alírio, para levar um livro, uma mensagem de esperança. Por exemplo, no dia 4 de março, Eliana Cristina de Freitas, 42 anos, residia no bairro Santo Antônio, retornou à vida espiritual, deixando 5 filhos, jovem, né? Então, a gente se comove com esses filhos, né, que ficaram órfãos da mãe, que retornou à vida espiritual. E eu gostaria, assim, de levar. No dia 3 de março, dia de aniversário da minha esposa, Isabel, né, ela fez agora, ela é de 58, ela fez 64 anos. E a Geisibel Nascimento Diniz, de 34 anos, residia no bairro Caraça, também retornou à vida espiritual, deixando, né, no lar com o esposo 3 filhinhos. No dia 10 de março, Gisele de Souza Silva, 25 anos, residia no bairro Santa Teresa d'Ávila, retorna também à cidade espiritual de Capivari, deixando 2 filhos. No dia 11 de 3, esse jovem, né, ele era solteiro, Evanderson Roberto Faulin, residia lá no bairro Moreto, mas também jovem, retornando, né? No dia 12 de março, Rogério Eduardo Valentim de Souza, de 46 anos, residia no Bosque dos Pinheiros, retorna à vida espiritual, deixando uma filha. E no dia 14 de março, Diego Luiz Martins, 36 anos, residia também no bairro Caraça, retornou à pátria espiritual, deixando com a esposa 2 filhos. No dia 16 de março, Joana Dark Ambrósio Vitoriano, de 47 anos, tinha uma filha, também residente no Jardim Branil, voltou à vida espiritual. E no dia 19 de março, Mauro César Giatti, 48 anos, pai de duas crianças, né, 2 filhos, residente no Engenho Velho, retornou à vida espiritual. Então, é importante, né, a gente orar por essas pessoas, mesmo que você não conheça, porque a espiritualidade, ela está por toda parte recolhendo os frutos dos nossos pensamentos, das nossas orações. Os pensamentos bons, os pensamentos sublimados, são acolhidos, né, e endereçados a essas pessoas. E eu então dizia, né, que quando eu vejo que essas pessoas retornaram à vida espiritual, eu sinto tranquilo, porque vai chegar também o meu dia de retorno à vida espiritual, como chegaram dos meus pais,
dos meus sogros, né, que eu adorei tê-los como familiar, né, espero numa nova encarnação desfrutar dessa amizade, né, da dona Mariquinha, do seu José Bragueiro, do meu pai José Rodrigues, lá do Mercadão, né, também da minha mãe Maria Dolores, porque a gente vai aprendendo e vai amando as criaturas. Nós vamos falar aqui um caso bastante interessante, que é um médico, né, que retornou à vida espiritual, e ele, depois de um treinamento que ele foi submetido, né, uma espécie de residência na vida espiritual e na Terra, na vida espiritual e na Terra, ele passou a escrever contos interessantes sobre a nossa condição espiritual. E mais interessante ainda, porque ele escreve através de dois médiuns, através do médium Chico Xavier e através do médico Valdo Vieira. Esse Valdo Vieira era um médico também, né? E os dois recebem as comunicações e depois compõem um livro, né? Então, um escreve o capítulo ímpar, outro par, outro ímpar, outro par. E forma-se o livro, né, com o mesmo estilo, com os mesmos contos. E eu reservei nesta tarde alguns desses contos, se o tempo nos permitir, para transmitir para vocês como lição edificante para a nossa alma. Eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu. A Editora M tem uma livraria ao seu dispor. Você pode adquirir qualquer livro que deseja ler. Os livros publicados pela Editora M têm um desconto muito especial, inclusive nas agendas 2022. As agendas Todo Dia, Chico Xavier e Pão Nosso. Tem pensamentos ou frases de crescimento moral e espiritual em suas páginas. Tem também espaços para anotar seus compromissos, eventos anual, mensal e diariamente. Você precisa conhecer essas agendas que têm consolado muitas pessoas. Visite nossa livraria na Editora M, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1080, na Vila Fátima, em Capivari. Você pode conhecer e pedir também pelo nosso site www.editoram.com.br ou pelos fones 019 3491 7000 ou 999 8325 75. Eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilhou mais forte é o amor pela vida. Vamos então falar a respeito de Hilário Silva, que foi um médico na Terra e trabalhou na vida espiritual junto com outro médico também que está fazendo residência, André Luiz. Foram parceiros de trabalho e estudo para assistência aos irmãos habitantes das regiões umbralinas do além, né? Espíritos em sofrimento e tal. Desde o início de sua participação na divulgação do ideal espírita, Hilário Silva compreendeu a necessidade de renovação que a popularização da doutrina espírita demanda, exigindo novas formas de pensamento para apresentar e ensinar os caminhos para a transformação justa da vida. Ele é autor de diversas obras, né, como Almas em Desfile e A Vida Escreve, editadas lá pela Federação Espírita Brasileira. E nós temos aqui um primeiro conto dele, que ele fala sobre proteção espiritual. Está no livro Almas em Desfile, psicografado pelos dois, né, médiuns, o Chico e pelo Valdo Vieira. Marques, o ex-presidente de uma instituição, falava ao seu companheiro, ao seu amigo: teremos uma Assembleia Geral depois de amanhã. Estou colecionando os documentos. Veremos quem pode mais. Desmoralizarei os mandriões. E Osório, o amigo fiel, ponderava: mas calma, o senhor foi presidente por muitos anos, sempre respeitado, sempre querido. Recordemos nossas reuniões, né? O senhor sempre nos abençoou.
O Senhor conheceu tão bem, né, alguns espíritos que se manifestaram, que conviveram conosco neste mundo, como o Dr. Dias da Cruz, que prometeu nos ajudar, né, até o fim. E Marx dizia: sei que estou protegido, beliscando nervoso a barba branca, que já era envelhecido. Mas vou colocar a coisa em pratos limpos. A diretoria foi tomada de assalto. É muita gente querendo transformar a casa em gamela gorda. Marx, a ironia é veneno, dizia o amigo. Tenho fotocópias, retratos, informações e muito papel importante para mostrar o passado desses oportunistas. Todo o material será exibido na Assembleia. Alguns desses companheiros transviados são passíveis de xadrez. Qualquer semelhança, né, com os políticos nossos, né? Esse livro é bem antigo, é um livro do século passado, mas bem interessante. E a história continua. Medite, Marx, medite, pediu o amigo Osório. O que passou, passou. Agitar o fundo de um poço é fazer lama. Ore, peça o amparo do alto. E a convite do amigo, os dois se puseram em prece, rogando proteção espiritual. Em seguida, depois da oração, tornaram à casa de Marx, onde Osório observaria como adoçar o calhamaço. Ao procurar pelo libelo, escrito, o dono da casa ouviu a arrumadeira que entrara na véspera a estranha explicação. Senhor Marx, todos os papéis que o senhor deixou espalhados nas cadeiras, com retratos e jornais velhos, eu entreguei ao lixeiro, quando o caminhão da prefeitura por aqui passou. Meu Deus, gritou o velhinho, entrelaçando as mãos na cabeça, ante Osório sorridente. Era serviço de meses. E a jovem inexperiente replicou, sem saber que fazia definição moral. Mas era uma sujeira. O autor, à sua maneira simples e objetiva de escrever e educar, colocou aqui um dos maravilhosos contos, a fim de tornar possível uma boa leitura e ótima reflexão. O plano de Deus é para nos proteger do mal, de agredir. Jesus já dizia, que nós não devemos confidenciar o mal, não devemos ficar fazendo julgamento. E se você é simpatizante de uma instituição, seja social, seja esportiva, cede o lugar depois de servir, não queira se apegar a isso, Um outro conto muito interessante também, porque lembra o tempo das fazendas, das propriedades, E o autor, ele coloca o título, de O Disfarce. E começa contando que a velha Jordelina Torres recebera do fazendeiro Paulo Mota as piores humilhações da vida. Ela foi trabalhar com o marido na propriedade, desse grande fazendeiro. E a princípio, quando mais moço, Mota perseguira com propostas menos dignas enquanto o marido trabalhava, a que ela resistira valentemente. O homem, teimoso contudo, para vingar-se, crivara-lhe o esposo, então empregado da fazenda, com tantas tarefas de sacrifício, que o pobre veio a desencarnar de maneira inesperada e violenta. Desde então, o adversário, Paulo, da Jordelina, o adversário gratuito, apertou o cerco. Seduziu-lhe ambas as filhas, adolescentes, ao preço de ouro, lançando-as à existência em que a mulher bebe fel com o nome de vida fácil. Em seguida, não contente, tomou-lhe a casinha esburacada, banindo-a do sítio. Jordelina, analfabeta, buscou a cidade grande, humilhada, com dificuldades, mas de uma coisa certeza, encorajada na fé. E se fez cozinheira na residência
de um médico junto de quem teve a felicidade de encontrar uma família de coração que a acolheu. Os anos rolaram e certo dia, já agora cabelos grisalhos, Jordelina Torres foi solicitada a comparecer no leito de morte do fazendeiro. O portador comunicou-lhe que Paulo Mota, muito doente, se fizera religioso, havia se transformado e queria vê-la antes de partir para o túmulo. Quem sabe, dizia o comunicador, se o poderoso sitiante tensionava pedir-lhe perdão ou aquinhoá-la com algum bem. Jordelina realmente não desejava rever o desafeto, mas vencida pelos argumentos da casa afetuosa que servia, pôs-se de viagem para a fazenda no dia seguinte. Lá chegando, contudo, encontrou a surpresa. Paulo Mota estava morto desde a véspera. E deitado no caixão o corpo, mostrava curiosa apresentação, pois Mota pedira à filha que o vestisse como Jesus no dia do Calvário. O cadáver estava em posição solene, envergando grande roupão branco, cano humilde entre as mãos, coroa de espinhos na cabeça, pés descalços, tudo simples, sem uma flor. O fazendeiro dissera que desejava chegar ao outro mundo com a pobreza e a simplicidade do Divino Mestre. Jordelina Torres chegou respeitosa e fitou o morto compungidamente. Orava serena quando foi abordada por Dona Mariana Mota, a filha do fazendeiro que lhe falou. Dona Jordelina, lamento que a senhora não tenha chegado antes. Papai estava muito interessado em que a senhora o perdoasse por alguma falta de outros tempos. Não tenho nada contra ele, disse a velha humilde, pois também sou pecadora, necessitada do perdão de Deus. Encorajada por uma resposta assim tão doce, a jovem senhora indicou o morto, cuja figuração efetivamente lembrava o sublime crucificado, e falou à recém-chegada. A senhora não acha que papai está bem como está? Foi então que Jordelina explicou sem afetação. Sim, minha filha, meu Paulo está muito bem disfarçado, mas ele agora está seguindo para o lugar onde é bem conhecido. Então, nós vamos aprendendo, as lições que a espiritualidade nos traz. Para quê? Para que nós nos tornemos melhores. Porque nada do que nós realizamos é oculto ao poder superior. Fica registrado em nossa consciência, nas energias espirituais que nos envolvem no mundo. E uma lição que eu aprendo: se você não quer que ninguém saiba, não faça, porque será descoberto. E pior de tudo, não é um juiz exterior, Deus, Jesus, esse ou aquele anjo a nos condenar. Não, não. Eles não fazem esse papel subalterno de julgar os outros. A justiça é divina, é da nossa própria consciência. Nós vamos dar ainda mais um intervalo e voltaremos com o pensamento do dia. Eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu. Você quer publicar livros, jornais, revistas, impressos em geral, folhetos, pôsteres, catálogos? Consulte-nos e venha conhecer a qualidade dos nossos serviços. Editora M, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1080, na Vila Fátima. Fone 19-3491-7000 ou pelo celular 99167-8318 ou pelo e-mail orçamento@
editoram.com.br. Coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer. O programa Mensagem de Esperança apresenta agora o pensamento do dia para a sua reflexão. Pensamento do dia. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. Vamos repetir esse pensamento do dia para fixarmos. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Veja, a vida nos dá novas oportunidades. Cada dia que vamos descansar, colocamos lá o celular para despertar, o relógio para despertar, porque nós confiamos que no outro dia o sol virá e que nós vamos estar ainda aqui. E é uma nova oportunidade que Deus nos concede. Então o passado ficou para trás, traz lições preciosas, mas nós temos que seguir. O hoje é o mais importante, porque o ontem já ficou, o amanhã não chegou, mas o hoje é agora. E é agora que nós podemos fazer a diferença. Pensa lá, quando um copo está cheio, uma gota o faz transbordar. Então nós temos que encher o nosso copo, né, que é o coração, que é a mente, de bons pensamentos, de bons sentimentos, para que haja uma transformação. As pessoas são humanas, como nós. Elas são espíritos em progressão moral e espiritual. As pessoas erram, acertam. Não se pode esquecer que ninguém é igual sempre. O que nós fomos ontem, certamente não é mais o que somos hoje, porque cada dia nós vamos acrescentando um tijolinho no nosso edifício espiritual. Nós temos publicações de um professor de direito, ele também é autor de diversos livros, né, sobre direito e obras falando sobre espiritualidade. Inclusive, um dos livros dele mais lido, né, é o livro O Código Penal da Vida Futura. É um autor com mais de 100 mil livros vendidos. E ele lançou pela editora M o livro Peça e Receba. O universo conspira a seu favor. Então, nesse livro a gente vai entendendo, né, como é importante acreditar em você mesmo, não desistir, seguir, insistir. E a gente aprende com essa obra que perdoar é bom para quem perdoa, porque quem perdoa livra-se do triste peso que carregava. E nesta obra, o advogado Boberg, ele conta uma história que ocorreu nos Estados Unidos. Tem por título O Filho do Domador de Cavalos. Havia um senhor, tinha constituído família, e ele vivia naqueles tempos, né, que era muito utilizado no século passado, os animais, né, para transporte, para tração, para agricultura, na doma de cavalos. Então ele ia numa propriedade, ficava um tempo, depois mudava para outra cidade, e nessas viagens o filho dele tinha que frequentar escolas diferentes. E numa dessas escolas que ele estava, o professor deu uma tarefa aos alunos. Queriam que cada um escrevesse sobre o seu projeto de vida. O que ele pensava
no futuro dele, o que ele queria conquistar, o que ele almejava, tal. E o filho do domador de cavalo se empolgou e escreveu 7 laudas. Não só escreveu, como também desenhou. E entregou o trabalho ao professor. Decorrido 3 dias, o professor voltou, entregou os trabalhos para os alunos e o filho do domador de cavalo recebeu uma nota sofrível. Como aqui no Brasil, né, seria uma nota vermelha. Ele sentiu o impacto, né, daquele assim, quebramento, né, da sua empolgação, das ideias que ele trazia ali no projeto dele, mas permaneceu firme. Terminou a aula, ele se dirigiu ao mestre. Ó, professor, eu vi aqui que o senhor deu uma nota sofrível para mim. Ah, mas é claro, meu filho, você é filho de domador de cavalo. Imagine só que um filho de domador de cavalo vai fazer isso que você colocou aí na sua redação. Faz o seguinte, leva para casa, escreve outro ideal seu e eu avalio e eu dou uma nota melhor para você. E o jovem foi para casa. À noite, que o pai chegou do trabalho de doma, conversou com o pai e falou do seu projeto, né? Olha, pai, eu fui estimulado pelo professor a dizer qual seria o meu sonho, o que eu pretendo alcançar no futuro, tal. Eu sou um aluno que procura estudar, mesmo mudando de cidade para cidade, né? E eu fiz um projeto e ele me deu essa nota sofrível. E ele falou, se eu quiser mudar, eu posso mudar, ele dá uma outra nota para mim. O pai, que era muito mente aberta, né? Tinha lá o seu desligamento emocional, compreendia, né, que o filho era um tesouro que Deus tinha colocado em suas mãos para ajudar burilá-lo. Então ele disse, olha, meu filho, o projeto de vida é seu, não é do professor e, portanto, não é meu também. Eu escolhi essa profissão de domador de cavalos. Mas você é jovem, tem um futuro, você pode escolher o que você quiser. E aí ele foi dormir, o jovem, fez uma oração, pediu ajuda ao seu anjo da guarda, né, a espiritualidade que orientasse, e no outro dia acordou disposto a entregar o mesmo trabalho ao professor, preferindo continuar com o sonho dele, mesmo com uma nota sofrível. Os anos se decorreram, foram 20 anos, o professor já perto de se aposentar, compareceu com seus alunos, crianças, em um recreio, né, uma chácara muito aprazível, que havia um lago, os pedalinhos, havia pôneis, cavalos para andar, charrete. A chácara oferecia o café da manhã para as crianças, oferecia aquele lazer e um almoço. As crianças poderiam, os alunos, passar a manhã ali, na outra semana, os alunos que estudavam à tarde. E qual não foi a surpresa do professor ao ver, no final, né, da sua visita com os seus alunos, que o proprietário daquela chácara, daquela propriedade, né, que acolhia tão carinhosamente e gratuitamente as crianças, era um dos seus alunos. E faltou apenas ele ajoelhar, porque ele de mão posta disse, meu filho, você me perdoe, eu não consegui matar o seu sonho, mas por certo que matei o sonho de muitos outros meus alunos, pelo meu preconceito. Você é um vencedor, você acreditou em seu projeto. O jovem tinha um projeto de constituir uma propriedade de 8 alqueires, que corresponde mais ou menos 8 hectares, que um hectare é 10 mil metros quadrados, um quarteirão tem 100 por 100, então 100 vezes 100 dá 10 mil metros, ele queria construir 80 mil metros, uma casa grande, com varanda, com refeitório, um pomar, um jardim, um lago, um curral,
uma propriedade assim. E para isso ele estudou, trabalhou, batalhou e conseguiu. Mas ele não queria apenas para ele. Ele queria dar essa condição que ele não teve na infância para outras crianças. E conseguiu o seu objetivo. Então, nós estamos chegando no momento da oração. E antes dessa oração que será cantada, eu quero falar sobre São Francisco de Assis, que passou por algumas experiências com os seus discípulos. Certa feita, viajando para uma cidade, chegaram tarde da noite no convento, noite fria, de chuva, e seu discípulo bateu na porta e, quando interrogado quem era, respondeu: é Francisco de Assis. O monge fechou a porta e disse: imagine que Francisco viria essa hora da noite. E aí então o discípulo de Francisco disse: olhe, que situação, Não acreditam nem você, Francisco. Ele falou: esse é o momento da minha vida, Francisco disse, que nós estamos na mão de Deus. Muitas vezes na vida a gente encontra dificuldade e a gente se desespera. Mas Francisco acalmou seu discípulo e esperou. O jovem monge que havia aberto a portinhola lá da instituição, vendo aquela pessoa desconhecida, não abriu a porta. Mas falando com o seu superior, ele disse: mas acolhe sim, acolhe lá. E Francisco foi acolhido naquela noite. Então, São Francisco de Assis, ele orientava os discípulos dele a pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho por onde fores. Se necessário, usai palavras. Veja como é importante o exemplo em nossa vida. Na sua oração, São Francisco sempre exorta a concórdia, a fé, a busca da verdade e a esperança, dizendo: onde há discórdia, que eu leve a união, onde há dúvida, que eu leve a fé, onde há erro, que eu leve a verdade, onde há desespero, que eu leve a esperança. Mas, acima de tudo, ele diz em torno da questão da morte, que é uma porta libertadora. Ouviremos, então, encerrando a nossa participação nesta tarde, a oração de São Francisco cantada. Muito obrigado, tenham todos uma ótima semana.